Nós vamos abrir nossas Bíblias em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, mais uma vez, para continuar meditando a respeito daqueles que Deus chama e encarrega o governo da sua igreja. Quem pode pastorear a igreja de Deus aqui na terra? E nós começamos no domingo passado a avaliar, dentro da nossa série de exposições sobre o DNA da igreja, sobre a maneira como Deus orienta o desenvolvimento, o crescimento e a expansão das coisas que são do reino dele. Então nós estudamos sobre a missão, uma missão que é gerida e impulsionada pelo Espírito Santo de Deus para dar continuidade a tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus começou. E aí então começamos a entender como isso funciona e opera dentro da igreja local, e isso serve então como o retrato, ou melhor, como a observação daquilo que a igreja que somos nós deve ser. E é por isso que nós temos chamado essa série de nosso DNA. O que marca, o que classifica, como é que isso faz com que a igreja de Cristo aqui na terra possa ser identificada. E estamos terminando então essa série exatamente com a busca da percepção bíblica a respeito daqueles que podem e devem liderar a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Por que podemos dizer isso? Podemos dizer isso porque a Bíblia diz isso. Isso não é uma invenção humana, isso não é uma invenção nossa, isso não é algo que nós criamos, senão é algo que o Senhor ordenou por meio dos seus santos apóstolos, e Ele mesmo nos deu exemplo nos evangelhos a respeito de como nós devemos viver e ser governados como igreja. Então vamos ler de novo 1 Timóteo 3, os 12 primeiros versos, e depois vamos meditar mais uma vez nesse trecho. Diz assim a palavra de Deus: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes,
temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra que acabamos de ler. E pedimos, ó Deus, que essa palavra, inspirada pelo Teu Espírito, seja também pelo mesmo Espírito iluminada, a fim de que o Teu povo, a Tua igreja, possa entendê-la e possa aplicá-la na sua vida. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Eu não vou me estender, apenas lembrar que essa carta foi escrita por um apóstolo a um pastor chamado Timóteo. Portanto, as ordens que o apóstolo dá são ordens e são mandamento para a igreja. O apóstolo Paulo escreve para admoestar a certas pessoas e o intuito daquela admoestação é para que a igreja pudesse viver bem, em amor, com coração puro, com consciência boa e com uma fé sem hipocrisia. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo começa falando sobre esse tema nesse capítulo ao falar de liderança. Por quê? Porque é muito fácil com que os líderes da igreja comecem a viver uma máscara. Essa ideia de hipocrisia. Hipocrisia é ter uma máscara. E eu estou aqui, eu sou o seu pastor, eu tenho que estar aqui no domingo, eu tenho que falar a vocês, eu tenho minhas obrigações. E pode ser que eu comece a viver uma vida dupla. Porque eu tenho que cumprir as minhas obrigações, eu começo a ter uma cara que não seja a minha real cara. E aí então a hipocrisia toma conta do povo de Deus. Quando os líderes tornam-se hipócritas, a tendência e a rapidez com que a igreja pode tornar-se hipócrita é muito mais rápida. É importante que vivamos de boa consciência, com uma fé real e sem hipocrisia, para que nós possamos viver a verdade e viver a realidade desse procedimento na casa de Deus. Procedimento na casa de Deus. E aí então o apóstolo passa a nos falar a respeito dos oficiais. E Paulo aí usa a palavra episcopos, que nós traduzimos por bispo, e que significa um superintendente, alguém que supervisiona as coisas. Quando o apóstolo Paulo dá as exatas ou quase exatas mesmas exortações na sua carta a Tito, ele usa a palavra presbíteros no lugar de episcopos, de bispos. E nós passamos então a entender, junto com outros textos como Atos capítulo 20, que episcopos e presbíteros na verdade são o mesmo ofício no Novo Testamento. É por isso que nós não temos bispos no nosso sistema de governo na Igreja Presbiteriana do Brasil, ainda que alguns quisessem e gostariam de estar nessa posição e às vezes agem dessa forma. Mas na verdade o governo da nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é um governo desde a igreja local, ele é um governo colegiado. Então, é um grupo de homens que Deus chama para esse governo. E aí, então, o apóstolo dá todas as primeiras características. Ele anuncia, fiel é a palavra. Ele diz que uma pessoa, alguém, no caso um homem, se propõe a fazer, a viver, a ter esse ofício, aspira ao ofício, é uma posição de grande responsabilidade para um serviço. Então nós somos chamados a um serviço, não é um cargo, não é uma honraria, muito pelo contrário.
é um grande trabalho de responsabilidade. E no domingo passado nós então avaliamos as primeiras qualificações. Primeira qualificação é a qualificação familiar, que governe bem a sua própria casa. E o texto vai desenvolver o pensamento dizendo, porque se alguém não governa bem a própria casa, não pode governar a casa de Deus. É simples, não tem nada de complexo. As situações nas quais nós, porventura, podemos nos envolver podem ser complexas, mas o conceito é muito simples. O governo da casa é o teste para o governo da igreja. Então, se eu não souber governar, e vocês vão achar, alguns vão achar estranhos, outros não. Se eu não souber governar a minha esposa, eu não posso governar a igreja de Deus. É um governo. Se eu não souber governar os meus filhos, eu não posso governar bem a igreja, porque é um governo. Se eu não souber governar o conjunto dessas coisas que formam o meu lar, eu não vou poder governar a igreja de Deus. Então essa é a primeira qualificação. Segundo, é a classificação eclesiástica propriamente dita. O apóstolo diz que não seja neófito, que não seja novo, que não seja novato, mas que sejam pessoas que já tiveram tempo para adquirir maturidade, experiência, a fim de que, tendo essas coisas, sobrevivam nessa posição. Sabe por quê? Porque quem governa e quem lidera vira vitrine. Aliás, se tem alguém que não gosta que a igreja seja bem governada e bem orientada, é o grande inimigo, Satanás. E eu imagino, e aqui é só imaginação mesmo, eu imagino que ele gaste um pouco mais das suas forças e energias em derrubar os líderes. Porque quando se derruba um líder, o estrago é muito maior. Muito maior. Então é óbvio que somos alvo. E aí então o apóstolo Paulo diz que seja experiente, para não incorrer, para não cair nesse opróbrio e nessa condenação que é a mesma do próprio diabo. E finalmente começamos então a ver a introdução dessa qualificação social que se traduz na integridade. Integridade. Como é que isso é feito? O apóstolo Paulo diz que essa pessoa, que esses indivíduos que vão colegiadamente governar a igreja, devem ser irrepreensíveis. São pessoas que, de uma certa forma, se forem atacadas, não vão cair nos ataques. Por quê? Porque sobre essas pessoas que estão à frente, às vezes pesam acusações. E na verdade o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essa pessoa, mesmo que venha a ser acusada, não há do que acusá-lo. As acusações teriam que ser falsas. Esse é o ponto. Elas não poderiam ser verdadeiras. Alguém de quem não tem uma fraqueza para que alguém possa tirar proveito. Para que alguém possa tirar proveito. É uma condição. E aí nós vemos isso em personagens da Bíblia. Em Daniel diz assim que ele era homem que não tinha nem erro e nem culpa. Ou seja, ele não era desonesto, ele não era negligente nos seus fazeres. Não é que era uma pessoa que não pecava. Essa pessoa que não pecava, na face da terra teve uma pessoa, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo o Senhor Jesus Cristo, e observem, ele é o grande modelo de alguém irrepreensível. O que aconteceu com ele? Foi acusado. Pelos homens, foi julgado. Pelos homens, foi condenado. Chega na frente de Deus, Deus diz, ele nunca teve qualquer
pecado. É verdade que nós teremos pecados, mas em Cristo nós somos então trabalhados para buscar uma vida de irrepreensibilidade. Irrepreensibilidade. E aí você começa a ver no mais íntimo aonde é que você pode ser repreensível ou não. E o primeiro lugar onde essas coisas precisam ser observadas é dentro da sua casa, no seu lar. Quem tem que dar o primeiro testemunho a respeito de um ministério é a esposa e são os filhos. Isso não pode e não deve ser uma coisa só externa, tem que ser lá dentro mesmo. Para que então possamos viver de uma maneira que a própria igreja do Senhor Jesus Cristo não seja envergonhada pelo ministério daqueles que são seus líderes. É óbvio que essas características que eu vou passar a partir de agora, diante dos seus olhos, elas devem ser características desejáveis a todos os crentes. A todos os crentes. Mas o apóstolo Paulo diz que os líderes em especial, eles devem tê-las para que possam governar a igreja de Deus. Para que essa mensagem não seja mero moralismo ou legalismo, nós precisamos lembrar do seguinte: essas coisas elas só são alcançadas e essas coisas só são vividas debaixo da graça de Cristo. Ou seja, nenhuma dessas coisas, em nenhum desses requisitos haverá em qualquer homem a absoluta perfeição. Mas elas são desejáveis, e assim como alguém almeja o episcopado, assim como alguém aspira esse presbiterato, deve almejar e aspirar cada uma dessas coisas, para que possa então ocupar esses ofícios. Primeira delas, esposo de uma só mulher, ou literalmente o texto diz assim, é homem de uma mulher só. Lembra dessa expressão no passado? Essa é mulher de um homem só? Parece que existe assim um chauvinismo na expressão, não é? Porque você nunca ouve a expressão para homens. A Bíblia usa exatamente. Este é um homem de uma mulher só. Isso tem algumas implicações. Há aqueles que levantam a ideia de que havia na igreja primitiva poligamia. E na verdade a igreja primitiva não aceitava a poligamia, nem os judeus em geral aceitavam a poligamia. Então não era o caso de alguém que tivesse duas esposas, não é esse o caso. Será que a ideia é de alguém que foi casado só uma vez? E essa é uma probabilidade. A outra pergunta é, deve ser casado necessariamente? Eu vou dar um exemplo muito simples. Alguém que não seja casado, um homem que não seja casado, mas que aspira ao episcopado. Pode aspirar? Eu acredito que sim. O texto não está eliminando. Mas se for alguém, um jovem desses, ou até mais velho, que seja conhecido por ser namorador, certamente não seria essa pessoa aqui para ocupar essa posição. E o apóstolo Paulo começa a sua lista exatamente com essa qualidade, porque ele vai tratar e dizer, olha, é nesse ponto que nós vamos entender e ver a fidelidade dessa pessoa.
A fidelidade dessa pessoa. Alguém que é capaz de ser fiel no casamento e que vai buscar essa moralidade que vai além do questionamento. Aliás, a Escritura diz que o matrimônio deve ser tido por nós, abraçado por nós, como motivo de santidade. Santidade. E nós precisamos, queridos, resgatar isso na nossa cultura. A nossa cultura destruiu essas ideias. Ela destruiu essas ideias. E muitas vezes nós vamos sendo envolvidos pela cultura a ponto de começar a pensar, não, o casamento não precisa ser só um, não é esse o nosso ideal. Mas o ideal cristão é esse. A busca na vida cristã é essa. A busca de santidade nos nossos relacionamentos, a busca da pureza sexual na nossa vida, de casados e de solteiros. Mas a nossa sociedade não pensa assim mais. Não, tudo bem, a gente pode ter outros padrões, a gente pode ter outros comportamentos, o tempo passa, a cultura muda e nós podemos pensar diferente. Não. Nós temos que ser bíblicos. E a Bíblia diz como é que nós devemos, então, nos portar com relação à família e ao casamento. Você lembra dos velhos e famosos votos de casamento que hoje em muitos lugares já não se faz mais? Quem me ajuda aí? Porque eu já casei fazem 26 anos, a memória está fraca. Eu prometo o quê? Como assim, Denise? Você já esqueceu também? Ah, bom, ela está dizendo assim, não, você não esqueceu. Não é? Eu tomo Denise por minha legítima esposa verdadeira, ou seja, tem gente que tem ilegitimidade, por minha legítima esposa. Em que condições e quais circunstâncias? Primeiro, há uma promessa nos chamados votos tradicionais de desistência dos meus direitos. Essa é a primeira coisa. Eu tomo Denise para fazê-la feliz. E foi um compromisso feito diante de Deus e dos homens e sobretudo diante dela. Ela pode me cobrar e de vez em quando ela cobra. Como assim? Você me tomou para me fazer feliz. Você não me tomou para você ser feliz. Ainda bem que ela fez os votos também. Para fazê-la feliz. Em quais circunstâncias? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. O que mais? Essa parte a gente não gosta muito, né? Não, em todas as circunstâncias. Até que a morte nos separe. Essa parte, então, as pessoas agora, não, vamos fazer isso enquanto durar tá bom. Não, queridos. O casamento tem que ser encarado, o casamento tem que ser proclamado, o casamento tem que ser pregado por nós com o sentido verdadeiro da Bíblia, de algo que Deus ajunta para que nós, homens, não façamos separação. Hebreus diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus quer de nós verdade e santidade. E o texto de Hebreus termina dizendo assim, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então esse é o nosso ideal e esse é o ideal para o líder. Alguém que tenha uma só esposa, que cuide da sua casa e que governe a sua casa na santidade do matrimônio. Segunda característica, temperante. E quando aparecer entre parênteses, é a expressão correspondente lá na carta de Paulo a Tito, ok? Lá, título, capítulo 1. Temperante, ou tenha domínio de si
si, alguém que tem sobriedade da mente, alguém que é controlado, e isso se traduz numa respeitabilidade. Todos esses termos que vão aparecer aí adiante estão relacionados ao conceito de ser controlado nas coisas. Aliás, a expressão original, lá na frente o apóstolo Paulo vai tratar de vinho, mas aqui ele usa uma expressão interessante. Ele diz assim, alguém que, algo que seja não misturado com vinho. A gente sabe que naqueles tempos bíblicos a água não era muito pura. E aí o que eles faziam? Eles ajuntavam um pouquinho de vinho e misturavam numa certa proporção a água com o vinho, para que ela tivesse um gostinho, tirasse o gostinho ruim, e ela também ao mesmo tempo purificasse alguma coisa ali que pudesse estragar aquela água. E é interessante, se por um lado a Bíblia diz que o vinho alegra o coração, em outros lugares a Bíblia fala dos terríveis perigos do vinho, que era a bebida comum daquela época. E o vinho, obviamente, ele trazia, como traz hoje em alguns contextos, desordem, pecado, por causa da bebedice. E normalmente o indivíduo que não é temperante, ele perdendo a noção clara das coisas, ele perde o controle de si. É óbvio que o apóstolo não está referindo-se aí à bebida especificamente, mas ele está dizendo que nós temos que ser controlados em todas as coisas. E todos nós temos tendências a determinados excessos. E quando há mistura, nós perdemos a condição de vigiar. Essa é uma das coisas. O vinho tira o quê? O foco, a atenção. E hoje a gente tem coisa demais para tirar o nosso foco. É impressionante, né? A gente vive plugado, a gente vive conectado, mas eu estou dando alguns exemplos cibernéticos, né? Pode ser a internet, o e-mail, o Facebook, em anos passados era o Orkut, né? Mas pode ser a TV, o Netflix, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa que te tire do domínio, pode ser a novela. Nós vivemos hoje um tempo, queridos, em que a droga da pornografia tomou conta da vida de muita gente. E eu já li estudos, acredito serem sérios a respeito, dizendo que o efeito da pornografia na vida das pessoas que se tornam viciadas em pornografia é um efeito pior do que o efeito da cocaína. É mais viciante. E nós vivemos numa cultura assim. Aliás, em que em alguns pontos exalta isso. Aliás, nós vivemos numa cultura pornificada. Todo lado que você olha, onde se tratar da indústria da mídia, você vai ver a insinuação sexual para o seu lado. As chamadas novas séries, quase todas elas, no primeiro episódio, elas começam com cenas picantes na área sexual. Porque sabem que são atrativas e sabem que é fácil perder o tempero, o controle, e cativar as pessoas exatamente por aí. Então nós precisamos aprender a administrar essas coisas todas em nós e sermos vigilantes. O líder precisa ser
temperante. Em terceiro lugar, o texto diz sóbrio. O que significa sóbrio? Sóbrio é aquele que vê as situações e age de maneira prudente. Trata as coisas com seriedade. São pessoas estáveis, previsíveis. Isso não significa uma pessoa mal-humorada, carrancuda, mas significa que a gente sabe como é que pode trabalhar com essas pessoas. Lembra daquelas, tinham antigamente umas plaquinhas que o chefe colocava em cima da mesa? Sim, chefe de bom humor, chefe de mau humor. Gente, não existe coisa pior na face da terra do que você trabalhar com pessoas que no próximo dia você não sabe como ela vai estar. Não tem. Porque você fica pisando em casca de ovo. Não significa que nós não tenhamos alteração de humor. Mas significa que até mesmo na nossa alteração de humor, as pessoas que convivem conosco têm que saber como lidar e como tratar. Porque senão o nosso humor passa a ser o centro de todas as coisas, passa a ser o ídolo da nossa vida. E é claro, eu nunca tive problemas de humor. Ela nem olhou para mim. Humor, gente, é uma coisa que a gente precisa trabalhar. A gente diz assim, não, esse é meu temperamento, eu sou assim mesmo. E acabou, eu faço o que eu quero, porque o meu temperamento, ele manda em mim. Isso não é apropriado daqueles que, na verdade, são de Cristo. Tem que haver sobriedade. Isso tem a ver com a nossa educação na nossa casa. Observe que todo esse contexto tem a ver também com a casa e com a família. Então, se é esposo de uma esposa só, dentro de casa temos que ser temperantes e na família precisamos ser sóbrios, nós precisamos tratar e cuidar, reconhecendo as individualidades e necessidades dos nossos filhos, do nosso próprio cônjuge, para trabalhar no aspecto da sobriedade, e isso vai se traduzir nessa mesma prudência e sobriedade na igreja. Então, vocês vão se encontrar dias melhores, dias piores. Mas tem que haver sobriedade. Sabe por quê? Porque a sobriedade, ela nos auxilia a não julgar levianamente nem as situações e nem as pessoas. O que é julgamento leviano? É você encontrar uma situação e você já sair de... Vamos usar a expressão, vai de pé no peito. E aí tudo se torna exacerbado. A gente começa a usar expressões inconvenientes nos nossos relacionamentos. Quais são? Nunca, sempre. Você começa a julgar o outro, você começa a dizer, você sempre faz assim, você nunca faz assim, e nós começamos a perder a sobriedade. É algo que nós devemos almejar. O sóbrio, ele não vive julgando de maneira forte, descompensada, mas ele julga de maneira cuidadosa, bem pensada. O sóbrio é aquele que se encaixa na exortação de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em resumo, queridos, nós precisamos ter uma mente que aprende a viver controlada pela verdade de Deus e não com as inclinações impuras da nossa carne. Quarto, modesto ou não arrogante. Falar em modéstia, eu quero agradecer a todos que cumprimentaram hoje pela minha camisa nova, certo? Não é? Temos que ser cuidadosos, irmãos, com essa questão.
o nosso comportamento ele se revela em todas as coisas da nossa vida. Da maneira decorosa ou indecorosa com a qual nós agimos. Com as nossas maneiras. Nós temos que ser cuidadosos. Às vezes, a maneira de nós agirmos, ela tenta nos colocar à frente e acima dos outros. Nós precisamos ser cuidadosos em não querer parecer aquilo que nós não somos. Nós temos que viver de maneira ordeira, não caótica. Aliás, essa expressãozinha que aparece aqui, ela é a expressão cosmios, que vem da palavra cosmos. E na cultura grega, cosmos significa a ordem do caos. Também é a mesma palavra que dá origem à palavra cosmético. Para bom entendedor, meia palavra basta. É a mesma palavra, essa é a mesma ideia, o mesmo conceito. Essa ideia de que a nossa vida está ordenada e longe do caos. Lá em Tito diz assim, não arrogante, aquele que não procura sempre a satisfação dos seus desejos acima dos outros. Nós precisamos aprender a fazer isso. E eu confesso aos irmãos, é muito difícil você ser assim. E você agir assim. Isso depende, inclusive, da posição que você ocupa. Eu posso chegar aqui e dizer assim, gente, eu sou pastor e as coisas têm que ser do meu jeito. E vou falar para vocês, a minha tendência é essa mesmo. Aliás, teve um episódio interessante, bem no comecinho, quando a gente estava pensando aqui na igreja da Barra Funda, como é que ela ia ser, como é que ia funcionar, e eu estava dando as cartas, né, ó, vai ser assim, vai ser assado. Teve 2 episódios, aliás, né, um é porque eu falava assim, não, porque na minha igreja eu levei uma ralhada de uma certa pessoa que vive muito perto de mim e dorme na minha cama, ela diz assim, a igreja não é sua, criatura. E aí eu comecei a falar as ideias. Um dia a Nina achou tão estranho aquilo, ela falou assim, isso não é uma igreja, isso é uma seita, né? Isso é uma seita. Porque nós temos essa tendência de querer fazer prevalecer com a nossa arrogância a nossa vontade. É por isso que o governo da igreja tem que ser colegiado. Cuidado com igrejas nas quais os líderes são o chefe, top, master de todas as coisas. E as coisas não são feitas colegiadamente. 5º, hospitaleiro. E aqui, queridos, é mais do que mera sociabilidade. Na verdade, naqueles tempos não tinha as redes de hotel que nós temos hoje. Toda a rede de hotel naquela época, as estrebarias da vida, os inns da época eram os piores lugares para se ficar. Eram lugares porcos. Dizia um provérbio, onde você vai ficar? E eles diziam assim, onde tiver menos pulgas. Os padrões de higiene eram bem diferentes. Talvez tenha sido vantagem para Maria ter ficado na estrebaria. Então, o que eles faziam? Eles tinham tradições interessantes de famílias hospedeiras que recebiam uns aos outros. Porque ficar na casa de alguém era algo muito melhor, era algo que dava segurança para quem fosse acolhido. Essa hospitalidade aqui que nós estamos falando é saber compartilhar necessidades, acolher pessoas e recolhê-las dentro da sua casa, que deve demonstrar ser um canto do céu. Essa hospitalidade é que é necessária. Nossa casa tem que ser um lugar de paz. Nós precisamos almejar, desejar isso.
E eu sei que talvez seja o lugar mais difícil da gente encontrar a paz, porque é onde a gente mais está próximo das pessoas, e às vezes a gente esquece, a gente começa a agir dentro de casa contra a paz. Às vezes é necessário um dizer ao outro, calma. Às vezes é necessário um dizer ao outro, pare. Às vezes é necessário um dizer ao outro, não cobre. Para que haja paz. Só que muitas vezes dentro da nossa própria casa nós somos aqueles que colocam fogo na gasolina. Porque a gente está com raiva, porque a gente está nervoso, porque a gente brigou com o outro, e o nosso coração está querendo o quê? Desejando o mal do outro. Então não importa se o mal que eu desejo do outro vai servir para toda a casa e vai tirar a paz da casa. Eu vou lá e faço uma fofoca. Eu vou lá e digo X e Y. Eu vou lá e coloco um irmão contra o outro. A gente diz assim, eu não estou querendo colocar ninguém contra ninguém, mas... E você já tacou fogo na gasolina. Nós precisamos criar ambientes de paz dentro da nossa casa, para que os nossos filhos aprendam e cresçam nesse ambiente, para que eles aprendam a se relacionar, para que eles aprendam a compartilhar e a ceder o que é deles. Deve ser maravilhoso em casa ter um quarto de hóspedes. Agora, nesse semestre, a gente tem 2. Mas quando os filhos estão lá, eles têm que aprender a ceder. Ceder espaço, ceder lugar, ceder parte da sua vida, para que haja a devida condição. Existem alguns irmãos, e eu conheço que eles têm na casa deles, eu já fiquei em alguns desses, o chamado quartinho do profeta. Já ouviu falar do quartinho do profeta? Tem alguns na Bíblia. O quartinho do profeta são aqueles irmãos que sabem que pastores e missionários e pessoas saem por aí pregando. E muitas vezes sem condição financeira, sem muita coisa. E eles têm um lugar especial que é para receber irmãos em Cristo que estão passando por algum lugar e que precisam de acolhida. Vou falar para vocês, já fiquei em quartinho de profeta com TV de 42 polegadas. Mas também já fiquei em quartinho de profeta sem nada. Mas o acolhimento, eu prefiro o com 42 polegadas, tá? Mas o acolhimento é o que vale. Nós precisamos aprender a hospitalidade entre nós. Não só a sociabilidade. Sociabilidade é muito bom. Mas nós precisamos aprender a hospitalidade, compartilhar necessidades dos santos, Romanos 12, 13, praticai a hospitalidade. Hebreus 13, 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram a anjos. Eu me lembro de uma vez, eu saí viajando na Europa de mochila. Que isso não dê ideia para ninguém aí, adolescentes e tal, que querem convencer os pais a fazer isso. Mas eu saí viajando de mochila na Europa. Eu cheguei na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e era simplesmente impossível de se hospedar naquela cidade, tudo caríssimo. Eu vi uma missão cristã, estava lá na frente, Christian Mission, ainda bem que estava em inglês. E eu entrei e falei, vamos ver o que é esse negócio. Estava tendo um culto lá que era uma bagunça, porque um pregou em italiano, cantou em inglês, foi uma salada, as partes que eu entendi foram boas. Terminou, tinha um chá. E aí a pessoa responsável pelo lugar, que tinha uma livraria na frente, veio, se apresentou, perguntou quem era, tal, etc. E vocês vão ficar aonde? Eu disse, não sei ainda, estou procurando. Ele disse, por que vocês não ficam na nossa casa? Nunca nos viram. Mas nos apresentamos como crentes em Cristo Jesus. Foi o suficiente. Nos levaram para casa, o casal, nos serviram à mesa,
não era low carb, aqueles pães maravilhosos alemães, geleias, coisas tremendas, e nos deram uma cama para dormir. Hospitalidade, receber, acolher é ordem bíblica. Sexto, apto para ensinar, apegado à palavra de Deus em Timóteo. Lembra, o contexto da família. O homem que governa bem a sua casa, ele entende o seu papel de sacerdote do lar. Essa é a primeira coisa. Então, irmãos, maridos que estão aqui hoje, vocês têm um papel. Vocês são os pastores da sua casa. É verdade que as nossas esposas pastoreiam muitas coisas e às vezes nos pastoreiam, mas vocês devem ser os pastores da casa. Você precisa aprender a abrir espaço na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, para interagir, para conversar, para saber como foram as coisas, para poder pastorear. E tem duas situações da qual o pastor pergunta alguma coisa para você. Quando ele pergunta para você assim, tá tudo bem? Pode ser que seja aquele momento corrido que é só um cumprimento. Mas quando o pastor pergunta para você, tá tudo bem? Em certas situações que não seja passando no corredor ou subindo no elevador, é porque ele quer saber da sua vida para poder pastorear. E se a sua resposta padrão for sempre tudo bem, ele não vai saber como estão as coisas e não vai poder pastorear. Pensa nisso na sua casa. Tudo bem? Como foi o dia? O que aconteceu? Como é que nós podemos nos assentar juntos e apreciar as coisas que aconteceram diante da luz da palavra de Deus? Como é que nós podemos ter as nossas refeições conjuntas? Faça isso. Force-se a pelo menos uma refeição juntos na sua casa. Juntos. Porque aí vocês vão ter tempo de interagir, conversar, os pais pastoreando seus filhos. Lá em Tito diz assim, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, alguém que vai ser líder, presbítero na igreja de Deus, tem que ter essa condição, exortar pelo reto ensino. Eu não acredito que todo presbítero tem que ser pregador, tem que ser professor de escola dominical, necessariamente. Mas isso aqui não dá para abrir mão. Alguém capaz de exortar pelo reto ensino e convencer. Tem que ter autoridade. Então, na hora de escolher os líderes, avalie se essas pessoas têm essa autoridade na palavra de Deus. Capacidade de ensinar com a autoridade da palavra. A capacidade de ter uma compreensão profunda da doutrina da Escritura. A capacidade de ensinar com humildade e a capacidade de viver e de demonstrar uma vida de santidade diante da igreja. Interessante, todas essas coisas estão descritas na Bíblia, em Deuteronômio 6 e no Salmo 78, como tarefas dos pais. Porque quem governa bem a casa também terá a condição de governar bem a igreja. É assim que funciona. Sétimo, não dado ao vinho. A expressão é aquele que não se demora no vinho. Nós já discutimos isso antes, em outras ocasiões. Eu já disse que não há uma proibição da Escritura ao consumo do vinho e do álcool, mas há proibição clara da Bíblia contra a bebedice.
Mas eu creio que aqui o apóstolo Paulo está indo um pouco mais. Ele não está falando só de alguém não ser bêbado, então não pode ser um presbítero, um diácono na casa de Deus. Acredito que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, ou está falando aqui, de coisas que acabam se manifestando na vida das pessoas como hábitos ou vícios que não são bons. E exclusivamente ou particularmente na questão da bebida. E é interessante, há pessoas que vivem em torno da bebida. Vivem em torno dela. Existe um certo vício que está ali relacionado ou associado. Então, aqueles que governam a igreja, eles não têm a sua alegria preenchida na sua bebida e no seu vinho. Isso deve ser para qualquer um, queridos. Mas de maneira específica, isso pesa mais sobre aqueles que querem ser, almejam e aspiram o presbiterato, para que haja preservação do controle das emoções. Aliás, tem gente que é muito calma enquanto está debaixo do controle do vinho. E que quando não tem o vinho, se torna o quê? Nervoso. Exatamente o contrário. O apóstolo Paulo está dizendo, você não precisa, você não deve depender dessas coisas. A alegria que o cristão busca, ela é preenchida pelo Espírito Santo. Aliás, o apóstolo Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso controlador. Não violento, não espancador. Não significa que esse pai, dentro da sua casa, não possa disciplinar os seus filhos com vara. A Escritura é muito clara a esse respeito. Nós temos inclusive leis aí tentando nos proibir de fazer essas coisas. Provérbios é muito objetivo. O que retém a vara aborrece o seu filho. O que ama, cedo disciplina. Isso envolve sim aquelas famosas palmadas. É óbvio que é necessário sabedoria. Você tem que saber o que funciona para um filho, o que não funciona para outro. Lá em casa nós tivemos 2 exemplos muito claros. Um bastava falar sobre a vara e o assunto estava resolvido. O outro apanhava e a reação era o contrário. Vocês não precisam ficar pensando qual dos dois foi qual, né? É claro que a disciplina não é carta branca para abuso de autoridade, para cometer aquilo que de fato torna-se crime, mas a violência não pode ser uma marca no líder da igreja. E às vezes a violência ela se manifesta de muitas maneiras. Às vezes ela é uma violência verbal mesmo. Então eu posso dizer assim, eu nunca bati em ninguém, mas se você fizer alguma coisa, eu te dou uma bolacha, te dou um murro. Você vê, já é o princípio da violência. Vocês estão rindo o quê? Toma cuidado comigo, hein? A violência não é uma marca do cristianismo. Nem a violência verbal, nem o ódio verbal, nem um tipo de ódio manifesto é marca do cristianismo, muito menos deve ser marca do líder da igreja. Efésios diz assim, pais, não provoquem os vossos filhos a ira, mas na disciplina e na admoestação. Colossenses, pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Isso aqui eu ouvi muitas vezes de quem? Essas palavras aqui? Dos filhos, tá? Provérbios, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não chega ao ponto de matá-lo. Mas a disciplina é séria, é necessária. Ele está dizendo assim, faça a disciplina no tempo certo, do jeito certo. Hebreus diz que Deus nos trata assim, capítulo 12
Diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigíamos e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E por último, alguém que seja inimigo de contendas. Em tempos de vida de mídia social, a gente vê quem é amigo de contenda e quem não é, né? Tem gente que parece que só vive para ficar olhando a vida dos outros e criando caso. É a famosa, os jovens aí sabem, né? Treta. Não é? A gente ama a treta. Aí você vive de treta, arrumando briga. Gente, para com isso. Tem hora que vai viver sua vida. Pare com essas coisas. Aprenda a usar a paciência, aprenda a se restringir, aprenda a ter uma respiração prolongada para as coisas. Os pais precisam fazer isso. Nós precisamos aprender a ser menos críticos dos nossos filhos. Mas nós não perdemos uma oportunidade de criticá-los. Você acha que isso vai criar o que no coração deles? Não serão boas coisas. Aliás, o salmista orou dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor. O castigo, a disciplina, ela não pode ser feita na ira. Ela tem que ser feita depois, com sabedoria. Então nós precisamos evitar as contendas. E agora sim o último, não avarento. Tito chama de não cobiçoso. É alguém que não coloca o dinheiro, os bens acima das pessoas e das necessidades. Eu já devo ter dito isso para vocês em algumas situações. Eu tenho alguns amigos, eles são humilhantes na maneira em que eles não são avarentos. E só mostram uma coisa para mim, que eu sou. A maneira como eles tratam o dinheiro, na gentileza com que eles tratam as coisas, na maneira bondosa com que eles ajudam os outros, na maneira gentil em que eles abrem mão daquilo que é deles, por razão nenhuma, exceto amor. Mais novos, a gente saía para algum lugar. Aqui no Brasil a gente tem o famoso 10% no restaurante. Então aquela pessoa está paga na nossa cabeça. Quando você vai para o exterior, não tem 10%. Em geral, alguns lugares, o garçom, a pessoa que te serve, e você tem que entender que aquela não é uma pessoa rica. Se ela está em algum lugar te servindo, provavelmente ela tem muito menos do que você. Ela precisa daquilo que você deixa como gorjeta. E aí a gente saía para viajar no exterior, essa mulher brigava comigo, que a gorjeta era em dólar, gente, pensa. Né? Como foi difícil para mim aprender aquilo. Muito difícil. Aprender que as pessoas que têm menos do que eu precisam ser agraciadas por mim, porque esse é meu chamado. Isso é parte da nossa avareza. Parte da nossa avareza. Nós nos apegamos aos nossos centavos e passamos a amar os nossos centavos e não damos expressão a nenhuma gentileza
bondosa. Antes desejamos mais para nós, mais para nós. E aí nós passamos a racionalizar tudo. Passamos a racionalizar tudo. O mendigo na rua, você vai jogar o dinheiro fora, vai comprar cigarro, vai beber. Então eu tenho o quê? Uma desculpa racional para não fazer o que a Bíblia diz. Isso mostra que acaba existindo em nós um amor ao dinheiro. Tiago diz que o amor ao dinheiro é o quê? Raiz de todos os males. Alguns dizem que é o glúten, mas tudo bem. Nós amamos o nosso dinheiro, nós amamos as nossas coisas, nós não somos gentis e bondosos. E nós precisamos mudar isso, queridos. Tem que ter mudança no nosso coração mesmo, da maneira como nós agimos com as coisas que Deus nos deu para administrar. O Senhor Jesus disse que não é possível amar ao Senhor e ao dinheiro ao mesmo tempo. E o fato é que nós temos grande tendência de fazer isso. O que faremos, irmãos? Em primeiro lugar, busque a graça de Cristo. Nenhum de nós é suficiente para qualquer dessas coisas à parte da graça. A única pessoa que seria capaz de cumprir de maneira absoluta todas essas coisas e que foi obediente à lei em absolutamente todas as coisas foi o Senhor Jesus Cristo. Então não queira fazer isso na carne, mas submeta ao Senhor. A primeira coisa, o primeiro passo é você estar convencido. Eu não sei se algum desses pontos ou alguma dessas coisas que eu falei aqui hoje te ofendeu, bateu no seu coração, ali deu uma cutucada na sua mente, pois se aconteceu, essa é a coisa na qual você tem que prestar atenção. É o que Deus quer mudar e alterar na sua vida. Então, se aconteceu, não é para você ficar com raiva do pastor. É exatamente para que Deus trabalhe com graça sobre você. Segundo, busque o exemplo e o conselho de piedade. É por isso que a comunidade cristã é tão importante, irmãos. É na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, que nós temos que ver, que nós temos que enxergar as pessoas que vão nos ajudar a nos modelar na piedade. E é verdade que nós estamos em diferentes pontos da nossa caminhada cristã. E nós temos que nos associar ao conselho da piedade. E eu dou graças a Deus pelos homens verdadeiramente piedosos que Deus colocou na minha vida para que eu pudesse modelar muitas coisas. E vou falar para vocês, se eu tivesse continuado em algumas coisas da minha vida, o caminho que eu andava, eu não estaria aqui hoje, minha família não estaria aqui hoje, meu casamento não estaria aqui hoje. Mas ao longo da história, Deus me deu pessoas para serem meus modelos de piedade. Então busque modelos de piedade e não de impiedade. E eu tenho que dar graças a Deus, olhar para trás e dizer assim: Senhor, obrigado porque o Senhor colocou fulano, porque o Senhor colocou cicrano na minha história. Porque essas pessoas me ensinaram a amar a minha esposa, a amar e cuidar dos meus filhos, me ensinaram a amar a igreja de Deus, de um jeito que eu não saberia fazer. Então, se você tem dificuldade na vida familiar, na criação dos filhos, na vida do trabalho e até mesmo na vida da igreja, que é a nossa comunidade de fé, nós precisamos nos ajuntar. Eu me lembro uma época em que estava tão difícil educar os meninos, que numa reunião do conselho da igreja, eu usei essas palavras: irmãos, por amor de Jesus, me deem cola.
porque eu não estou sabendo fazer. E havia dois tipos de gente na minha história: aqueles que olhavam e criticavam, e aqueles que com amor olhavam os meus erros e com paciência me diziam: Mauro, não é assim. Mauro, não é esse o caminho. Mauro, faça diferente. Nós somos chamados para viver a vida comum da igreja, na qual nossa vida familiar, a educação dos nossos filhos e até aquilo que se expande na nossa vida de trabalho vai ser cultivado num ambiente de piedade. Por isso vocês precisam de líderes que sejam piedosos. Vocês precisam desejar essa piedade. E por último, então, ore e peça a Deus líderes piedosos para a vida da sua igreja. Homens que vão trabalhar para modelar as coisas da sua própria vida. E que isso aconteça no nome de Jesus, o nosso Senhor.